Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs, boa noite, amigos que estão conosco para mais essa oficina da palavra e da oração, hoje dia 12 de abril, e eu quero compartilhar com você um texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 10 até o versículo de número 13, que diz assim, Filipenses 4, de 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas ou faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Texto muito conhecido, texto que muitas vezes as pessoas falam sem qualquer compromisso com o Deus das Escrituras revelado em Cristo Jesus, e totalmente fora do contexto. Mas quando nós lemos esse texto, nós precisamos nos atentar o que Paulo está querendo dizer aqui. O próprio texto já diz, ele não está falando que ele está sendo grato, porque ele não sabe passar as dificuldades, muito pelo contrário. Porque ele está dizendo o seguinte, como cristãos, nós precisamos saber tanto como ter em abundância, como saber estar humilhados, ter escassez. É muito frequente, queridos e queridas, que os cristãos relaxem em sua fé, mais na prosperidade do que na adversidade. Por isso, ser próspero, estar com saúde, estar bem fisicamente, estar bem ideologicamente, em sua posição existencial, nem sempre para o cristão é uma coisa boa. Charles Spurgeon, ele disse que o crisol da adversidade é um teste menos severo para o cristão do que o refinado pote da prosperidade. E o que podemos concordar com ele nesse sentido? Veja só, você, cristão, quando é que você mais busca a Deus? Quando é que você mais ora, mais lê a Bíblia, mais é frequente na igreja, mais colabora na igreja? Quando você está cheio de saúde, quando você está com uma farta mesa, quando todas as tuas contas estão em dia, quando o teu casamento vai bem, quando você está em paz e tranquilidade? Eu espero que sim. Mas via de regra, infelizmente, não é isso que acontece. Sabe, quando mais os cristãos buscam a Deus e quando mais nós atendemos as pessoas, quando elas estão com problemas financeiros, quando elas estão com crises existenciais, quando elas mais buscam a Deus, mais oram, mais leem a Bíblia, quando os problemas estão batendo à sua porta. E, infelizmente, esse pode não ser o teu caso. Nós não sabemos desfrutar da graça abundante de Deus. Porque quando tudo está bem, muitas vezes nós nos esquecemos de Deus. Quantas pessoas hoje que estão afastadas do convívio da igreja, e quando você encontra, elas falam, está tudo bem, está tudo excelente, estou com um bom emprego, estou com saúde, minha família está bem. E aí as pessoas abandonam a igreja, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, se esquecem de se envolver com as coisas do reino. Mas se você está doente, se você está falido, se você está quase a ponto de separar do teu cônjuge, aí você se lembra de Deus. Queridos, nossa vida não precisa ser assim. É por isso que Paulo fala, eu sei tanto estar humilhado, como também sei estar honrado. Eu sei tanto ter em abundância, mas também na experiência de não ter, na experiência da escassez. Aí ele diz aqui, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome, tanto em abundância quanto de escassez. E é uma lição divina saber como ter fartura, porque nem sempre, quando temos fartura, significa que estamos sendo agradáveis aos olhos de Deus. Vocês se lembram que na história do povo de Israel, e isso ficou registrado lá em Números, capítulo de número 11, quando o povo do Egito teve momentos de abundância, e o texto diz que quando eles ainda estavam mastigando a carne, e a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira de Deus se acendeu sobre eles, e foi Deus quem tinha mandado o mantimento para eles. E aí o texto diz lá no capítulo 11 de Números que feriu Deus o povo do Egito com uma enorme praga. Muitas vezes as pessoas pedem bênçãos para satisfazer os seus próprios interesses. As pessoas pedem bênçãos divinas para satisfazer os desejos do seu próprio coração. É por isso que muitas vezes a abundância de pão leva à abundância de sangue. E a frouxidão do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus. Como é triste, queridos, ver Deus muitas vezes sendo bom para as pessoas, abençoando as pessoas, cuidando das pessoas, mantendo as pessoas, e as pessoas, ao invés de agradecê-lo, elas se esquecem de Deus, elas viram as costas para Deus, elas o abandonam, não leem mais as Escrituras, não têm mais momentos de comunhão com Deus. Que contrassenso, que contrassenso. Quando temos muito das misericórdias de Deus, das provisões divinas, com frequência, temos pouco da graça de Deus. Pois temos pouca gratidão com as bênçãos divinas recebidas. E aí, quando estamos fartos, nós nos esquecemos de Deus. Quando estamos satisfeitos com a terra, nos contentamos em ficar sem o céu. Pense bem. Muitas vezes não é mais difícil saber como ter abundância do que como ter fome. Sabe por quê? Porque a tendência da natureza humana, a nossa tendência, é o orgulho, é o esquecimento de Deus, é virarmos as costas para Deus, é cuspir no rosto de Jesus. Por isso, muitas vezes, a nossa oração deve ser para pedirmos para o Senhor que Ele nos ensine a ter abundância. Para que, assim como disse também Charles Spurgeon, ele disse assim, que os presentes do teu amor não afastem os nossos corações de ti. Que as bênçãos de Deus não te afastem dele, mas que você saiba reconhecer, que você saiba ser grato, que você saiba ter um coração agradecido a Cristo Jesus, porque Ele te dá a vida em abundância, mas ainda supre as tuas necessidades, te dá saúde, cuida de você e cuida de nós de uma maneira especial. Eu quero orar com você agora, eu quero orar por você, eu quero, queridos, apresentar a vida de vocês a Deus, não ser um mediador, não sou um mediador, porque todos nós, por causa de Cristo, temos acesso ao trono de Deus. Mas nós vamos orar, nós vamos agora unir a nossa fé para falar com o Senhor, para pedir que Ele tenha misericórdia de nós, para pedir que Ele nos abençoe e para pedir que Ele olhe para nós com um olhar paternal, para que Ele olhe para nós através da pessoa bendita de Jesus Cristo, o seu Filho. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento porque nós Te amamos, ó Deus. Não Te amamos apenas quando temos fartura, quando temos bênçãos celestiais, materiais, quando estamos bem empregados, quando estamos com o nosso casamento indo bem, mas quando nós também estamos em dificuldades, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, assim como Paulo falou, a ser grato a Ti, tanto tendo escassez, como tendo também em abundância.
Olhe para aqueles, ó Deus, que neste momento estão conosco e que eles não têm, que eles estão com escassez. Não apenas escassez material, mas escassez espiritual também. Escassez de amor, do amor de alguém, do amor de um pai, do amor de um filho, do amor de um cônjuge. Que o Senhor olhe para eles nesse momento, ó Deus. Do amor do ente querido que partiu. Que o Senhor olhe, ó Deus, para cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão conosco, assistindo aqui, ó Deus, no próprio dia 12, ou aqueles que estão assistindo essa mensagem gravada, Senhor. Que o Senhor olhe para nós com um olhar de amor, com um olhar paternal, com um olhar de quem cuida dos teus filhos e das tuas filhas, a quem Jesus morreu por todos. E obrigado, Senhor, pela grande salvação que todos temos em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Querido irmão, querido amigo, querida irmã e querida amiga, foi um privilégio você tenha permitido falar. Eu espero que Cristo tenha falado ao teu coração e que você seja muito abençoado nesse final de semana que se aproxima, que você desfrute das bênçãos de Deus, da paz de Deus e da graça do nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, aquele que morreu, e morreu por você, e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e não tendo nada para oferecer em troca, apenas a nós mesmos, pecadores e falhos, a quem Ele ama incondicionalmente. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.